A gente imagina o Velho Oeste como uma era de muita violência, tiroteio, bala perdida, roubo, ausência de leis e tudo mais. Um pouco disso é verdade, mas só que se você parar para pensar, isso não te lembra um certo país tropical? Brasil! É, meu amigo, sinto lhe informar que, em alguns pontos, você vive pior hoje em Xique-Xique, Bahia, do que alguém daquela época. Isso porque nem tudo no Velho Oeste foi tão ruim assim, tirando morrer de desinteria. Mas isso não deve tirar a vontade das pessoas que comentam: eu deveria ter nascido naquela época. Claro, você poderia ter nascido, viver muito, que era o X da questão. Pior ainda se você fosse um índio, mas vamos deixar essa parte para depois, porque para mim o Velho Oeste foi a melhor era da história. Para quem não sabe, os Estados Unidos nem sempre foram donos do mundo. Teve uma época que eles eram até bem menores do que o Brasil. Só que aí veio a ideia de se expandir para o Oeste, principalmente por causa da doutrina do Destino Manifesto. E o que essa doutrina dizia? Bem, basicamente os americanos acreditavam que o próprio Deus tinha os dado o direito de tomar conta de toda aquela terra. Então eles queriam desbravar e dominar o território que eles acreditavam ser deles por direito. Qualquer semelhança com o MST é mera coincidência. Só que eles não foram fazer isso na base da conversinha, não. Eles levaram pistolas e espingardas no lugar de tortinhas de maçãs e pão de queijo. Tá pensando o quê? Eles foram colônia inglesa. Dominar terra tá no DNA do país, fi. Essa expansão começou em 1803, quando a França vendeu a Louisiana para os Estados Unidos. Inclusive é por isso que esse estado hoje tem tanta influência da cultura francesa, seja nos nomes das cidades ou na arquitetura. O branco na bandeira, por exemplo, com certeza significa a vontade imensa dos franceses de se renderem, característica que foi passada para o Estado americano. Mas beleza, até aqui não tem nada de Velho Oeste que a gente conhece. As coisas só foram começar a tomar forma quando acharam ouro na Califórnia em 1848, aí o pessoal do país inteiro foi em direção ao oeste para ficar rico. Seria tipo uma promessa de fique milionário vendendo meu curso hoje em dia. Isso fez muitas cidades e vilas na região crescerem, mas não tinha ouro suficiente para esse tanto de gente e eventualmente a corrida do ouro acabou, gerando aquelas cidades fantasmas que a gente vê nos filmes. Só que peraí, você lembra que eu falei sobre índios no começo? Então, enquanto acontecia essa expansão, outras pessoas já viviam naquelas terras. Como você explicaria de forma pacífica que Deus tinha lhe dado aquelas terras e por isso qualquer um que morasse lá teria que ir embora? Bem, eu não sei, mas os americanos não explicaram. Diferente do Brasil, não teve espelho que comprasse os índios, a coisa geralmente era resolvida na bala. Durante boa parte da expansão para o oeste, os colonizadores estiveram em conflito com as tribos indígenas. Muitos morreram e os que sobraram foram isolados em reservas, onde não poderiam manter seu estilo de vida. Inclusive, se você for parar para pensar, a história indígena no Brasil foi bem menos pior, pois até hoje existem tribos preservadas, e outras até se integraram à sociedade. Não é à toa que você vê índio andando de carro e ouvindo funk. Parasita de olho em nós, boa fase, eu vive pois, tudo e de novo passo batido. Talvez os maiores símbolos do Velho Oeste tenham sido os pistoleiros e xerifes, mas na prática eles nem eram tudo isso. Não tinha duelo no meio das ruas ao pôr do sol, isso era raro. Mas quando tinha era só um tiro, morte e acabou. Um pistoleiro seria mais alguém tentando sobreviver no meio de um ambiente difícil do que qualquer outra coisa. Talvez ele se preocupasse mais em não ficar doente do que atirar em várias pessoas. E os crimes mais comuns eram geralmente o roubo de gado. Mas nem sempre a vítima era um coitadinho que precisava de ajuda, na verdade não tinha ajuda. Os civis eram tão armados quanto os bandidos, algo que já fazia os crimes diminuírem. E nem todos os xerifes eram tão bonzinhos assim. Por serem as únicas figuras de autoridade em alguns lugares, não é difícil imaginar um xerife cobrando dinheiro para oferecer proteção ou até mesmo fechando os olhos para certos crimes, desde que o bolso estivesse cheio.
Incrível como isso parece o Brasil atualmente, mas a violência no geral não era algo muito comum mesmo. Te garanto que morrem mais gente por violência todos os anos no Brasil do que morreram no Velho Oeste em décadas. A batalha era mais contra o ambiente do que contra outras pessoas. Bala vai, bala vem, o Velho Oeste foi morrendo. As primeiras modernidades foram os trens. Os trilhos transformaram as cidades isoladas em civilizadas. Imagino que em certo tempo o Velho Oeste deve ter tido mais trilhos do que o Brasil tem hoje. Aí ficou mais fácil para o governo se fazer presente. Alguns crimes talvez não valessem mais tanto a pena, pois a qualquer momento a polícia poderia chegar e acabar com a festa. Aprende aí o governo federal. Claro, alguns caras tentaram resistir. Gente como Butch Cassidy estava viver na base do roubo e do tiroteio. Mas a verdade é que o mundo tinha mudado. O Estado era muito mais forte e as coisas foram ficando mais fáceis para todo mundo. No final das contas, o Velho Oeste morreu não na base do tiro, mas da papelada e progresso. As cidades cresceram, os trens ligaram tudo, a polícia se organizou e os fora da lei perceberam que talvez fosse melhor só arrumar um emprego e seguir a vida. Coisa que muita gente não faz hoje em dia. Claro, isso foi uma visão muito simplificada, mas posso fazer um vídeo maior no futuro. Comenta aqui o que você acha. Se inscreva no canal e deixe o like.